Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Débora Cristina, que você seja edificado, transformado através da palavra de Deus, amém? Aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e o 2, fala assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, Paulo, ele estava tendo um sério problema na igreja lá em Roma. Por quê? Porque a igreja em Roma entendia que a graça, ele estava abusando da graça, né? Essa é a palavra certa. Ele estava abusando da graça. Eles achavam que por a graça nos perdoar dos nossos pecados, eles poderiam fazer o que bem entende, poderia continuar pecando e Deus era fiel para lhe perdoar, porque ele estava sobre a graça. Então Paulo estava com essa dificuldade. Se você ler essa carta aos Romanos, você vai ver que Paulo bate muito forte em relação à lei, porque chegou alguns judeus, depois de muito tempo que Cristo tinha morrido, e começou a entrar em conflito com a geração que estava lá na igreja. Então, uns queriam viver pela lei, outros queriam pecar bastante, dizendo que a graça estava aí liberada para ser perdoados os pecados. Só que Paulo estava dizendo: não, 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 não. Se vós já morreu com Cristo Jesus na cruz, como voltar agora a ser o velho homem? Como voltar agora a praticar suas velhas coisas pecaminosas da natureza humana? Não, vocês morreram para o pecado, para o mundo. Agora Cristo habita dentro de vós. Aleluia, glória a Deus. E vocês são justificados, porque Cristo morreu na cruz e habita dentro de vós. Irmãos, e a gente vê nos dias de hoje, como lá no início de Jesus, tantos problemas, né, Paulo, os apóstolos enfrentou dentro das igrejas. E hoje não é diferente. Dentro das igrejas existe o joio, existe o trigo, existe aquele que pega os versículos separadamente para usufruir, né, para ter uma desculpa, para pecar, fazer o que bem entende, aí usa desse versículo, igual aqui aos Romanos estava usando, dizendo que onde superabundou a graça, né, onde quanto mais tinha pecado, quanto mais pecava, mais superabundou a graça. Então ele estava usando esse tipo de versículo, de palavra, para pecar, fazer tudo aquilo que não provém de Deus. E existe pessoas assim, mas eu já vi pessoas usando esse próprio versículo. Aonde tem o pecado, superabundou a graça. E a pessoa continua na sua vida pecaminosa. E isso é triste, porque esquece o que Paulo escreveu aqui, deixou detalhadamente escrito, dizendo: não, você foi justificado por Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz para que você morresse junto com ele. E ele habitar dentro de você. E você habitar dentro de Jesus. Então você não pode mais viver como você vivia antigamente. Agora é uma nova vida em Cristo Jesus. E quando Paulo fala isso, né, existe aqueles judeus que chegaram lá na igreja de Roma, que estava entrando em conflito com os cristãos que estavam em Roma, na igreja, ele estava querendo colocar todos no mesmo barco, dizendo: olha, todo mundo é pecador. Ninguém está melhor do que ninguém porque um segue a lei e outro não segue. Nada disso. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo tem que reconhecer Cristo, viver para Cristo e Cristo viver dentro de cada um. Anivelando ali, colocando como todo mundo é pecador. E se a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que nos alcançou e alcançou aquelas pessoas. Irmãos, precisamos ter muito cuidado mesmo, para a gente não pegar versículos isolados, sem saber o contexto daquele versículo, e trazer para nós, para acharmos que podemos fazer o que bem entende, porque existe aquele versículo. Não, a gente tem que saber o tempo, a época, a cultura, para que foi falado aquilo, qual situação a igreja estava passando para que Paulo ou outros pregadores fossem falar aquilo. É muito importante
importante a gente conhecer essas narrativas, para que a gente não pegue versículos isolados e coloque sobre nós e achamos que temos direito, né, de pecar, de fazer as coisas erradas por causa da graça do Senhor. Não, Jesus já pagou todo o preço que era sujeito à minha vida e à tua vida. Jesus levou sobre ele. Só que eu tenho que andar agora conforme a vontade e a palavra de Jesus. Ele habita dentro de mim e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você é batizado, se entrega para Deus, você é uma nova criatura, você passa a ser filho de Deus e agora você é direcionado pelo Espírito Santo, você é direcionado por Cristo Jesus. Então os desejos da carne, o desejo que você fazia antigamente, você não faz mais, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que essa palavra tenha falado com você em nome de Jesus. Se falou, não se esqueça, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.